Olá, aluno! Olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Eu sou o professor Álvaro Milém, com vocês para a gravação dessa última videoaula da disciplina Didática da Educação Física 2, né? É a nossa segunda videoaula do terceiro módulo. O título da videoaula é Exemplo Concreto de Ensino. Ensino do futebol coeducativo na perspectiva crítica emancipatória. Então, continuidade da última videoaula, na qual a gente apresentou os pressupostos, né, para o ensino do futebol escolar, na educação física escolar, nessa perspectiva coeducativa. Então, a primeira questão que a gente coloca, né, das possibilidades dessa educação física abordando o futebol coeducativo, é a reconstrução das regras, né? A gente tem que discutir um pouco, né, a função das regras, né? Qual é a função organizadora das regras no esporte moderno, né? E até quando a gente precisa se ater, né, a essas regras específicas, oficiais, né, do futebol ou do futsal escolar, e até quando a gente pode mudar e para que servem essas modificações das regras, né? Então, as regras do futebol como esporte moderno foram um dos principais pressupostos, né, um dos principais pilares para o desenvolvimento do esporte, né? Foi assim, através de regras únicas e universais, né, que o esporte pôde se desenvolver. Então, assim, a manutenção, né, e seguir as regras como elas estão oficialmente estabelecidas tem e teve, né, um papel importante para o desenvolvimento do esporte, né, e não deve ser secundarizado, né? Mas o esporte, quando é desenvolvido na escola, quando assume propósitos pedagógicos específicos para o ambiente escolar, né, ele deve e pode ser reconstruído, né? Então, essas regras que são importantes para o esporte oficial, né, para o esporte do leque olímpico, do esporte do alto desempenho, né, do rendimento esportivo, elas, no ambiente escolar, né, precisam ser recontextualizadas, precisam ter um tratamento pedagógico. E aqui no tema dessa aula de hoje, que é o futebol coeducativo, a possibilidade de participação conjunta, né, de alunos e alunas, né, no conteúdo do futebol, e que essa participação seja uma participação que recoloque, né, os papéis de gênero, né, que são estabelecidos e coloque as possibilidades equânimes de participação entre meninos e meninas, a gente vai poder pensar nas modificações de regra, né? Então, a gente pode pensar em algumas possibilidades, né, na modificação na forma de se jogar, né, o futebol, mudar a, a regra no que se define a forma de se jogar. A gente vai dar exemplos aí no espaço ocupado, né, na demarcação do espaço, nos materiais utilizados, né, e também no objetivo final, que é o gol, né? Então, que tipo de forma de objetivo para se fazer o gol, que gol em inglês, inclusive, é objetivo, é meta, né? Então, o objetivo do jogo, o gol, né, deve ser reestipulado, pode ser reestipulado. Então, assim, como uma unidade didática, né, sempre, né, didaticamente, vai se começar com uma problematização, né? Então, assim, vão se levantar essas questões, né? Por que mudanças de regras podem ou não podem, devem ou não devem ser realizadas para otimizar, para equalizar a participação de meninos e meninas no futebol, né? Uma participação, a dinâmica coeducativa do futebol escolar, né? Então, essas situações didáticas dessa problematização, né, podem ser realizadas através de várias estratégias, né? Então, assim, o professor pode pedir para os alunos escreverem, né, na aula, ele passa a problematização, né, como meninos e meninas podem jogar melhor, né, ter uma participação conjunta mais equilibrada, né? Para isso, que tipo de modificação nas regras deve ser realizada, né? Então, eles podem escrever, trazer essas ideias por escrito. O professor pode separar a turma em pequenos grupos, né? E cada grupo vai desenvolver uma ideia. Ele pode separar a turma em dois grupos, né? Dois grandes grupos, um grupo defendendo e o outro atacando, né, a ideia de um jogo misto, né? Então, isso tudo vai gerar problematização
né, dessas ideias. Também pode passar trabalhos, né, para eles coletarem notícias veiculadas pela mídia, já pensando numa ampliação, né, dessa questão. Então eu vou trazer aqui agora, essa videoaula vai ser curta, né, só para ilustrar possibilidades, né, porque como eu já dei a entender, né, o professor, essas possibilidades de modificação nas regras não devem ser trazidas unicamente pelos professores, né, elas devem também ser estimuladas pelos próprios alunos, né, que quando os alunos pensam nas modificações das regras, eles vão estar pensando, eles vão estar com consciência sobre essas relações, né? Então, como eu sempre fico retomando aquela ideia que não basta jogar juntos, né? Não basta unir para uma aula coeducativa, né? Não basta meninos e meninas participarem conjuntamente, mas eles têm que ter uma reflexão sobre essas questões de gênero, né, na participação. Então, assim, se o professor traz todas as modificações, apresenta, dada essas modificações para os alunos, ele não estimula os alunos a pensarem, a terem consciência, a terem uma percepção crítica sobre essas relações de gênero nas aulas de educação física. Então, sobremaneira, essas modificações devem partir dos próprios alunos, né, fazendo aqueles arranjos didáticos que eu acabei de mencionar no último slide. Né? Então, mas agora eu vou trazer algumas propostas de modificações, né, que o professor também pode, em conjunto com os alunos, ter algumas cartas na manga para poder oferecer essas modificações. Né? Os alunos vão trazer, vão ser problematizados, vão ampliar essa problematização, mas o professor também pode ter esse acréscimo. Né? Então, eu vou dar algumas ideias para vocês, para quando forem trabalhar nessa perspectiva coeducativa, quando forem trabalhar o futebol em forma conjunta e problematizada com alunos e alunas, vocês possam ter algumas coisas na manga. Né? Então, a primeira proposta é bem conhecida, né? É jogar o futebol de mãos dadas, né? Então, chamado futebol siamês. E aí, geralmente, preferencialmente, a gente vai colocar, né, meninos de mãos dadas com meninas, né? E para que eles tenham que ter esse rearranjo no jogo de futebol, né? Então muda a condução do jogo toda, né? Então a ideia é desorganizar para reorganizar, né? Então essa é uma ideia. Uma outra ideia aí né, eu já participei disso algumas vezes, é bem interessante também, porque é um rearranjo mais radical, né? Você vai amarrar as pernas, né, preferencialmente com fita elástica, né, para não machucar, de um menino com uma menina, né? Então eles vão ter que andar juntos com a perna amarrada, eles vão ter que reorganizar a própria marcha, né? A corrida, vão ter que reorganizar tudo e jogar simetricamente, né? Um rearranjo interessante também. Uma outra possibilidade é jogar utilizando a perna não dominante, né? O chamado futebol perna de pau, né? O canhoto joga a perna direita, o destro com a perna esquerda, né? Tem a intencionalidade de desconstruir a competência objetiva, né? Então, como os meninos já têm, né, social e culturalmente um contato muito forte com o futebol e desenvolveram uma competência que, em geral, né, não é absoluto isso, né, mas em geral, muitas meninas não desenvolveram e tem uma discrepância de habilidade muito grande, quando você coloca o futebol não dominante, né, você desconstrói essa competência objetiva dos meninos, você acaba por equilibrar um pouco o jogo. Então, as meninas conseguem ter uma competência mais próxima da dos meninos quando jogam todos com a perna não dominante. Isso aí também pode ser colocado somente para os meninos, né? Os meninos jogando com a perna não dominante, as meninas jogando com a perna dominante. Ou todos com a perna não dominante. Jogar com o coringa, né? Aí geralmente colocando as mulheres como coringa, né? Uma ou mais, né? Ou né, o aluno também, né? Do sexo masculino. E esse jogador coringa também desconstrói, né, a lógica do jogo, né? Porque vai ter um jogador que ele participa das duas equipes. Quando a equipe está com a posse de bola, ele ajuda a equipe A. Daí, por exemplo, a equipe B retomou a posse de bola, aquele jogador que estava na equipe A vai fazer parte agora da equipe B. Então ele desconstrói também a lógica do jogo, né? Favorece também a coeducação. O futebol compacto, né? Ou seja, para poder fazer um gol, toda a equipe tem que estar no campo de ataque,
Então, vai se juntar, né, vai compactar, vai reconstruir também, vai modificar aí a dinâmica de jogo, né? Vai ser uma desorganização para reorganizar, né, a lógica do jogo. Isso favorece também a coeducação. E aí, gol válido só com cabeça, mais uma estratégia, né? E aí, por fim, aquelas estratégias mais convencionais, né? Eu coloquei aqui apenas uma, né? Mas na coeducação é muito comum, né? Você colocar, né, o papel da mulher, da menina no futebol ali como um papel central, então tem que ter passes alternados entre meninas e meninas, meninos e meninas, ou seja, o menino tem que passar a bola para a menina e a menina tem que passar a bola para o menino, né? Não podendo fazer de outra forma, né? Ou, por exemplo, mais típico, muito comum também, é só a menina pode fazer o gol, né? O passe do gol tem que, o passe de quem fazer o gol tem que vir da menina. Algumas estratégias aí para poder rearranjar aí as aulas de educação física, tá? Então, lembrando, isso são alguns exemplos, mas o mais importante é que os alunos pensem nessas possibilidades. O professor tem que ter essas cartas na manga, né? Mas o importante é que os alunos pensem nisso, tá bom? Tá, joia. Então,